Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns livros que moldaram a minha vida. Livros que me levaram ao quebrantamento, à reflexão própria mesmo, a olhar a minha própria vida e pensar como que eu a tenho vivido. Enfim, livros que me fizeram considerar o quão necessitada eu sou da misericórdia e da graça do Senhor. E que nada que eu possa fazer pode me redimir, pode trazer redenção e salvação para minha alma, a não ser aquilo que Cristo já fez na cruz. E óbvio que eu não estou substituindo a Bíblia ao sugerir esses livros aqui, tá? A Escritura é o único livro poderoso o suficiente para nos trazer essa concepção da nossa pecaminosidade, de nos convencer mesmo do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo. Enfim, mas esses livros são livros que me ajudaram de alguma forma e que talvez possa te ajudar também. Eu sou a Aimee e eu criei esse podcast com o objetivo de compartilhar as boas novas de Cristo, de ajudar você, cristão, na sua caminhada de fé. A gente tenta também abordar em alguns vídeos a relação entre cultura, a nossa cultura, a nossa sociedade e as escrituras. Então, se você curte esse tema, já se inscreve aqui embaixo para que você não perca os próximos vídeos. O primeiro livro que eu queria apresentar para vocês, ele já apareceu aqui algumas outras vezes, é esse livro chamado George Miller, O Homem de Fé a Quem Deus Deu Milhões. Na verdade, esse livro é uma entrevista com o George Miller. Ele foi muito conhecido pelo trabalho que ele fez com os órfãos, né? Ele criou orfanatos que foram sustentados completamente pela provisão de Deus. E foi exatamente foi uma das coisas, e é exatamente isso que me tocou profundamente nessa leitura, sabe? A dependência de George Miller, as ações e respostas do Senhor para a sua vida moldaram completamente a minha vida de oração, me levaram a depender muito mais do Senhor e a entender que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos vem das mãos dele e que ele é soberano sobre todas as coisas e ele conhece as nossas necessidades. Então, esse livro me encorajou muito na minha vida de oração, a vida dele me inspira ainda hoje e eu espero que você, ao ler esse livro, também seja impactado. Outro livro que eu quero recomendar aqui é O Ego Transformado, do Timothy Keller. Esse livro, ele é muito profundo. Apesar de pequeno, das poucas páginas, inclusive, isso me chocou muito, né? Eu achei muito interessante, conforme eu fui selecionando os livros, eu falei, gente, número de páginas, muitas vezes, não significa muita coisa, porque em poucas páginas eu fui muito impactada. E nesse caso, no livro do Keller, ele apresenta muito como que o nosso ego, ele nos afasta do Senhor. Como que o nosso orgulho pode estar presente em muitas ações, atitudes, pensamentos do nosso dia a dia. Como que a gente precisa submeter isso ao Evangelho de Cristo, ao próprio Cristo que nos ensina a não nos considerarmos importantes, a considerarmos os interesses dos outros mais importantes que os nossos. Ao Evangelho de Cristo que nos ensina a sermos humildes, sabe? Para mim, esse livro é muito atual. Eu não sei nem quando ele foi escrito, sei que essa versão aqui foi publicada em 2014, então já fazem aí 12 anos, mas para mim ele é muito atual, muito contemporâneo. Inclusive, a gente tem um episódio que eu falei sobre produtividade à luz da Bíblia com base nesse livro também. Eu vou deixar aqui no card caso você queira assistir depois. Mas é exatamente aquilo que a gente tem vivenciado em nossa cultura. E Keller, ele pontua isso nesse livro de uma forma muito magnífica, sabe? Então, é outro livro que eu recomendo demais. Esse livro me confrontou profundamente, e eu tô falando de Ame o Seu Próximo, a Ética Radical de Jesus, escrito por Davi Lago. Esse livro, ele me confrontou muito nisso, em como que amar ao próximo é um dos mandamentos mais importantes, como que amar ao próximo exige de nós muitas coisas que são, por vezes, caras a nós. Ele usa como base para esse livro, em muitos pontos, a parábola do bom samaritano. E a gente aprende que amar é, muitas vezes, correr riscos misericordiosos, sabe? Ele fala que amar, não, o amor não é mesquinho, o amor não é ganancioso, sabe? E quanto eu aprendi com esse livro, quanto esse livro moldou meu coração. Essa leitura, para mim, foi completamente edificante. É um livro leve, mas ao mesmo tempo me fez pensar muitas e muitas coisas relacionadas ao mandamento de amar ao próximo e como eu tenho feito isso na minha vida. Outro livreto que eu tô relendo agora é A Senda do Calvário, do Roy Hession. Esse livro é curtinho, mas assim, cara, eu já reli ele, acho que essa é a terceira releitura que eu tô fazendo. E todas as vezes que eu releio, eu sou confrontada.
Esse livro nos lembra a necessidade que nós temos da graça de Deus. Como que nós precisamos que o sangue de Cristo nos purifique diariamente, como que nós precisamos cuidar com a nossa conduta, como que nós precisamos de fato viver uma vida de integridade diante do Senhor, e como isso permite e faz com que outras pessoas olhem para nós e vejam a Cristo. O último livro, mas não menos importante, temos aqui Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Quando eu li esse livro pela primeira vez, acho que foi em 2021, por aí, eu lembro que eu fiquei muito chocada, porque eu falei, gente, esse livro é muito fora da caixa, né? Esse livro, ele tem uma perspectiva muito diferente, justamente porque é como se o diabo estivesse escrevendo cartas a um aprendiz de diabo, digamos assim. Então, uma perspectiva muito diferente, porque a gente percebe aqui o homem caindo ou cedendo à tentação, ou situações do nosso dia a dia que podem nos levar para longe do Senhor e que por vezes nós nem percebemos. O trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele vai dizer assim: desde que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos, as causas e as cruzadas importem mais para ele do que as orações, os sacramentos e a caridade, ele será nosso. E quanto mais religiosos, nesses termos, forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo. Com carinho, seu tio Maldonado. Esse aqui é um trecho, né, da sexta carta, como eu disse. Então, é o trecho final, ele obviamente exerce todo um raciocínio, uma linha de raciocínio, mas aqui ele está falando justamente sobre como que muitas vezes movimentos sociais nos engajam, movimentos sociais talvez relacionados a, aparentemente, a fé, a religião, nos engajam mais do que a própria religião, do que a própria verdadeira religião, descrita lá em Tiago, muitas vezes, que é se afastar do mundo, que é auxiliar, que é visitar os pobres e as viúvas. Enfim, ele traz insights desse tipo nesse livro. Essas foram algumas recomendações de leitura e eu gostaria de saber de você. Você tem algum livro que marcou profundamente sua vida, sua caminhada com Deus? Comenta aqui o que você achou, caso tenha lido um desses livros que eu sugeri aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo, assistido o vídeo até aqui, e eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Até lá!